Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, cedo ou tarde mexe com todo mundo de um jeito muito, muito fundo. A dor de perder alguém que a gente ama. Como é que se lida com essa falta? Será que tem um consolo que ajuda mesmo? É, sem dúvida. Uma experiência universal, né? E é interessante ver como cada filosofia, cada cultura encara o luto. Isso diz muito sobre como vem a vida, a morte e o que talvez venha depois. Exatamente. E para explorar uma dessas visões, a gente vai dar uma olhada em uns trechos de O Livro dos Espíritos. É uma obra-chave, né, da doutrina espírita. O foco vai ser nas questões 934 a 936, que falam justamente da perda dos entes queridos. Uhum. É um texto que busca oferecer não só respostas, mas eu diria principalmente um alento, sabe? Para um dos momentos mais difíceis que a gente passa. Isso. A nossa ideia aqui é tentar entender como essa doutrina enxerga o luto, sabe? Se essa coisa de se comunicar com quem partiu é vista como algo real, possível ou até reconfortante. E também como a nossa dor aqui pode afetar eles lá. A gente quer entender que tipo de consolo é esse que eles propõem. Bom, vamos lá então. A primeira questão que o texto levanta, a 934, ela é bem direto ao ponto. Essa dor da perda, que parece tão sem conserto, né? Fora do nosso controle. Ela é vista como legítima nessa perspectiva? Olha, a resposta no livro é um sim bem claro. A dor é totalmente reconhecida como legítima, faz parte da nossa condição aqui na Terra. O texto até faz questão de dizer que essa dor atinge tanto o rico quanto o pobre, para mostrar que ninguém escapa, né? É uma experiência de todo mundo. Então não é pra negar o sofrimento, é mais pra, sei lá, entender de outro jeito? Exatamente. A dor é colocada num contexto maior, sabe? O livro descreve como uma prova ou expiação. Basicamente, na visão espírita, seria uma experiência pra gente aprender ou pra reajustar alguma coisa espiritualmente. Faz parte de uma lei comum pra todos enquanto a gente tá aqui. E aí já começa a aparecer um fio de consolo, né? Essa dor não precisa ser um poço sem fundo. E como que eles sugerem uma ponte para sair desse poço? Qual seria o primeiro alívio que aparece ali? O texto aponta direto para a comunicação. Ele diz assim: já é um consolo poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. O que eu acho fascinante aqui é como a simples ideia de poder interagir, mesmo que não fisicamente, já é colocada como um bálsamo para aquela sensação de perda total, sabe? A ideia de separação definitiva já começa a ser questionada ali. Isso já me leva para a questão seguinte, a 935. Porque, vamos combinar, para muita gente, essa ideia de se comunicar com quem já morreu pode parecer esquisita. Talvez até um desrespeito, uma profanação. Como é que o livro lida com essa sensibilidade? Sim, essa é uma dúvida bem comum, e o livro é bem enfático sobre isso. Ele afirma que não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e convenientemente. O ponto-chave aqui é a intenção, sabe? A atitude que a pessoa tem quando busca esse contato. Ah, quer dizer, o que separa o respeito do desrespeito é a seriedade, o sentimento por trás. Exato. A profanação, de acordo com o texto, seria se essa busca fosse feita com leviandade. Ou seja, de forma superficial, por curiosidade boba, quase como um passatempo ou para satisfazer uma curiosidade meio mórbida. Agora, se a busca vem de um sentimento verdadeiro, com respeito, com aquele desejo sincero de conexão, de consolo, aí a visão que eles apresentam é totalmente diferente. E como seria essa visão diferente? O que acontece quando a comunicação é feita com esse respeito todo? O livro diz que os espíritos que nos amam não só aceitam essa aproximação, mas eles atendem com prazer ao vosso chamado. Eles se sentiriam felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Então, nessa ótica, a comunicação vira um ato de amor, que continua, sabe? Uma prova de que os laços não se romperam. Não é perturbar, é um encontro mesmo. Aqui a coisa fica bem interessante. Porque o texto não para nisso, né? Ele vai detalhando os benefícios dessa comunicação de um jeito que, nossa, toca fundo. Descreve como uma dulcíssima consolação. O que isso quer dizer na prática, segundo o livro? Sim, é como se fosse uma ferramenta poderosa mesmo para ajudar a atravessar o luto. O livro fala que ela permite conversar com os parentes, com os amigos que fizeram a passagem. Eles poderiam então se aproximar, ouvir a gente e até responder, claro, pelos meios que a doutrina acredita que são possíveis para essa interação acontecer. E vai além, né? Fala que eles poderiam dar conselhos, provas de afeto. É quase como se a relação pudesse, de alguma forma, continuar. Mesmo que em outros termos, em outro plano de existência. A ideia principal é essa mesma. O texto fala da satisfação que a gente pode ter ao saber que eles estão bem, que estão felizes. Ao conhecer detalhes da nova existência deles, ou seja, a vida lá no plano espiritual, e talvez o ponto mais forte, né? Adquirir a certeza do reencontro no futuro. Isso ataca bem na raiz da angústia do luto, que é aquela sensação de separação definitiva. Vira mais um até logo do que um adeus para sempre. Essa ideia de conexão que continua
ela levanta uma questão meio delicada, que é a da pergunta 936. Se essa comunicação é possível e até boa, como será que a nossa dor aqui afeta esses espíritos que já partiram? Porque, né, uma coisa é a saudade tranquila, outra é aquele desespero que não acaba. Esse é um ponto bem central na maneira como o Espiritismo entende o luto e o que ele implica. O livro diz que o espírito, aquele que já não tem mais o corpo físico, o desencarnado, ele é sensível à lembrança e às saudades de quem ele amou aqui na Terra. Os laços de amor, nessa visão, eles não se quebram com a morte física. No entanto, uma dor incessante e fora de propósito de quem ficou aqui, ela afeta o espírito de um jeito penoso. Afetar negativamente. Mas por quê? Qual é a lógica disso no texto? A explicação que eles dão é que essa dor muito grande, essa dificuldade de achar consolo e seguir em frente, ela é interpretada pelo espírito que partiu como uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Seria como se a pessoa que está de luto não acreditasse de verdade na continuidade da vida ou na sabedoria por trás do que acontece, mesmo das coisas mais dolorosas. Mas isso não parece colocar um peso a mais em quem já está sofrendo horrores? A pessoa tem que lidar com a própria dor e ainda se preocupar para não prejudicar quem se foi? É uma perspectiva que realmente faz a gente pensar sobre o que é o luto, né? Mas dentro da lógica que eles apresentam, essa preocupação não é para ser um fardo a mais. É mais vista como um incentivo para a própria recuperação e para a fé de quem fica. O texto sugere que essa tristeza exagerada acaba virando um obstáculo ao progresso do próprio espírito desencarnado. E, talvez o mais impactante, poderia ser um obstáculo até ao reencontro lá na frente. Se a gente conecta isso com o quadro geral. O jeito como a gente vive o nosso luto aqui teria um reflexo direto no bem-estar e na caminhada espiritual daquele que a gente ama e que já fez a travessia, segundo essa doutrina. O texto usa umas analogias bem fortes para explicar isso, né? Eu lembro de uma que fala de prisioneiros. Sim, são analogias que tentam tirar a gente do nosso ponto de vista comum sobre a perda. A primeira é essa. 2 amigos presos juntos na mesma cela. Um deles consegue a liberdade antes do outro. Seria um gesto de amizade, de caridade, o prisioneiro que ficou se lamentar horrores pela liberdade do amigo? Ou isso seria mais um egoísmo, um desejo que o amigo continuasse ali sofrendo junto só para ele não ficar sozinho? Entendi. A aplicação direta seria: o espírito que partiu está liberto da prisão que seria o corpo, as limitações da vida aqui. Estaria, teoricamente, numa condição melhor, mais livre, mais feliz. Então, lamentar a partida dele desesperadamente seria como querer que ele continuasse sofrendo aqui com a gente. Exatamente isso. A analogia força a gente a se perguntar: o nosso sofrimento é só pela falta que a pessoa faz? Ou tem também um pouco de dificuldade nossa em aceitar que ela pode estar bem, talvez até melhor, em outro lugar, sem a nossa presença física? Desafia um pouco a natureza do nosso apego, né? E tem a outra analogia também. A do amigo que precisa se mudar para longe. Talvez para um lugar melhor, por causa da saúde ou uma oportunidade de trabalho. Isso. A separação física acontece, a distância aparece, mas a amizade pode continuar. Por cartas, mensagens, lembranças, alguém ficaria realmente bravo, revoltado, porque o amigo está numa situação melhor, mesmo que isso signifique ficar longe fisicamente? A comparação é com a mudança do espírito para o plano espiritual, que dentro dessa doutrina é vista não como um fim, mas como uma etapa de evolução, uma melhora na jornada dele. Saquei. O objetivo dessas comparações parece ser esse mesmo, mudar o foco. Tirar da ideia de perda total e levar para a ideia de libertação, de continuidade e até de progresso para quem se foi. E é justamente nesse conjunto de ideias que a doutrina espírita, como está expresso nesses trechos, busca oferecer o que ela chama de suprema consolação. Ela se apoia no que consideram serem provas patentes, ou seja, evidências claras, na visão dos adeptos da sobrevivência da alma, da vida futura. Se apoia na certeza da presença contínua dos entes queridos perto da gente, mesmo que a gente não os veja, e na convicção de que o afeto deles, o cuidado deles por nós, não acaba. E claro, sempre reforçando a possibilidade de manter algum tipo de relação, né? Um intercâmbio através daquela comunicação respeitosa que a gente já falou. O resultado que eles buscam com essa visão é combater aquele sentimento de solidão, de abandono, que a morte física pode trazer. O texto chega a dizer que o homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor com os quais pode comunicar-se. É uma perspectiva que tenta preencher o vazio da ausência física com a ideia de uma presença espiritual que está sempre ali, acessível. E o texto termina com uma nota sobre como a gente deve encarar as nossas próprias dificuldades aqui na vida, as tribulações, como eles chamam. Sim. Tem um encorajamento para a gente suportar as dificuldades da vida aqui com coragem, com resignação. A ideia é que, quando a gente olhar para trás, depois de deixar a prisão terrena, ou seja, depois da nossa própria morte, a gente vai sentir satisfação por ter aguentado firme.
O texto compara isso com um paciente que passou por um tratamento médico dolorido, mas depois se alegra com a cura e reconhece que ter tido paciência, resignação durante o processo foi essencial para ficar bem. As dificuldades da vida seriam, nessa visão, parte desse tratamento para nossa alma. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas aqui. Recapitulando, a dor da perda é real, é legítima, faz parte da experiência humana aqui na Terra. Ponto. Mas a perspectiva espírita que a gente analisou, lá do Livro dos Espíritos, coloca essa dor num quadro maior, sabe? De continuidade da vida, da alma, dos laços de afeto. A morte física, então, não seria um fim para a relação. Correto. E a comunicação com quem partiu, se for buscada com respeito, consentimento, não é vista como desrespeito nem profanação. Pelo contrário, é vista como um consolo de verdade, uma forma válida de manter a conexão e aliviar a saudade. E aquele ponto que chamou a atenção, a nossa própria dor, quando vira aquele desespero sem fim, talvez por falta de fé nessa continuidade toda, poderia, segundo essa visão, ter um impacto negativo lá, poderia dificultar o progresso e o bem-estar daqueles que já fizeram a passagem. Exatamente. A consolação principal que essa doutrina oferece parece estar muito ancorada na certeza da vida após a morte, na crença da presença constante e amorosa dos entes queridos que já foram e na possibilidade real de interagir com eles. A fé no futuro e a confiança num propósito maior, como está descrito na fonte, aparecem como peças-chave que não só trazem alívio para quem fica aqui na Terra, mas que também, dentro dessa lógica, ajudam na jornada espiritual de quem partiu. É uma visão que meio que conecta o bem-estar nos dois planos, né? O daqui e o de lá. A pensar, né? Algo para levar daqui. Considerando toda essa perspectiva sobre a vida que continua, sobre a comunicação ser possível e sobre o impacto do nosso luto na jornada deles. Como será que essa visão poderia, talvez, redefinir o nosso jeito de encarar as despedidas? E a forma como a gente guarda a memória e mantém a conexão com as pessoas que a gente ama e que já não estão mais aqui, fisicamente?